Amém? Vamos abrir as Escrituras? Vamos abrir em Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Para quem está chegando hoje nesse seminário, nós já estamos estudando desde o dia 18 de abril, né? Que nós tivemos a Semana Santa. Nós estamos aprendendo no livro de Atos dos Apóstolos. Fomos instruídos pelo Senhor a aprender, a viver cheio do Espírito Santo. Nós vimos quando que foi que a igreja foi cheia do Espírito Santo, quando a igreja começou. Vimos também que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas, autoridade, e os nossos testemunhos fazem que outras pessoas abram o coração para poder ouvir a pregação. Temos aprendido isso nesses últimos domingos. E hoje nós vamos continuar. Como eu disse a vocês, não tem uma data determinada para terminar esse estudo. Então, nós vamos estudando enquanto o Espírito Santo vai nos ensinando, a gente vai aprendendo. Amém? Então, vamos entender o seguinte. Semana passada falamos em Atos 3 da cura daquele homem que todos os dias era colocado na porta da igreja porque ele vivia pedindo uma esmola. Só que ele queria somente esmola. Só que ele saiu dali curado. Você pode vir buscar a Deus hoje, eu não sei por qual motivo, talvez você está desempregado, está com um problema na família, está com um problema talvez no seu corpo, saúde, algo que está atrapalhando você. Acredite, meu irmão, você veio buscando uma coisa, Deus tem mais. Amém? Deus tem além do que nós pedimos. Por isso que a Bíblia fala que quando Pedro chama a atenção, Pedro e João falam, olhem para nós, olhando para eles, ele teve que tirar os olhos das migalhas. Diga, eu vou tirar os olhos das migalhas. Você entendeu o que é isso? É parar de aceitar, não, pastor, está bem assim, não está 100%, mas está bem. Não, com Cristo é 100%. Com Cristo você tem que ser feliz. Existe 95% da sua vida salva? Ou eu sou, ou eu não sou. Então, eu tenho que ser 100%. Jesus cura, viu, você está com 2 braços doendo, Jesus cura um braço só. Não, Jesus cura os 2 braços. Jesus faz a obra completa, nada é pela metade. E aprendemos também que depois da cura, ao invés de haverem pessoas felizes com aquilo, se levantaram muitas pessoas tentando fazer mal para os apóstolos, prenderam eles, tentaram fazer que eles fossem escorraçados e proibiram eles de pregar, coisa que estão tentando fazer hoje, nesses tempos, querem proibir a pregação. Só que a Bíblia fala também que logo após esse momento, eles tiveram que soltar aqueles apóstolos, porque o povo que acreditou foi forte. Você não precisa ser um apóstolo, um pastor para ser um pregador, mas você tem que se posicionar. O posicionamento de 5.000 pessoas convertidas fez com que aqueles homens maus retrocedessem. A quantidade fala alto, viu, gente? No Brasil estão tentando impedir os pastores de pregar, mas enquanto os cristãos não se entregarem, não vão conseguir. Então nós temos que nos posicionar. Nós somos de Jesus, essa pregação é verdadeira e fiel e digna de aceitação. Temos que aceitar o que está sendo pregado. Aí também, logo após eles terem liberado eles, aí você deve lembrar bem que essa represária não parou. Então veja que desde o princípio, na primeira igreja, já haviam pessoas, já haviam até seitas que se levantavam na intenção de impedir a pregação. Então nós não devemos achar algo talvez absurdo nos dias de hoje acontecerem isso, crendo também que a igreja em si, pensando nas instituições que se dizem igreja, não são tão igreja como diz a Bíblia. Então, há muitas denominações que só são levantadas como denominações, mas não têm os atributos do Evangelho. E é isso o problema, acaba se tornando uma chacota, uma zombaria no meio das pessoas. O mundo zomba os cristãos, hoje por causa dos cristãos, mas nesse tempo por causa do poder. Que possamos voltar ao poder, porque o poder de Deus operava neles, os milagres aconteciam e eles recebiam represárias. Hoje nós recebemos represária porque sai um rapaz falando off the king, the power. Você entende o que eu quero dizer? Quer dizer, estamos vivendo um tempo que as pessoas estão fazendo, aqueles que vivem o Evangelho não procuram viver como está
escrito, como a palavra diz. Querem viver como elas acham melhor. E eu não estou aqui para julgar ninguém, né? É porque foi uma comoção aí, quem talvez nem sabe o que eu falei aqui, é que tem um pessoal que começa a dizer que fala em línguas, ela começa a falar, profetizando em língua inglesa, seja lá o que for, para a intenção de fazer as pessoas serem ludibriadas. Não é nossa intenção. Nós não temos que fazer nada além do que está escrito, e também não devemos também criticar nenhum trabalho, porque todos os trabalhos, nós sabemos que a Bíblia fala que é uma multiforme graça de Deus. Existem várias maneiras de Deus trabalhar. O Deus Todo-Poderoso trabalha na Igreja da Graça? Meu Deus, não me assusta, sim ou não? Sim, Deus opera cura, milagre, salvação, conversões, mas Deus pode usar qualquer outro ministério também, desde que a base, a pauta seja a palavra, a Bíblia, Evangelho, boas novas, amém, irmãos? Isso é o Atos dos Apóstolos. Se você for ao Novo Testamento, você verá que todos os livros do Novo Testamento terminam com amém. Quer dizer, o amém você sabe que significa assim seja. Quando chegamos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 28, você não vê amém. Por que não termina com amém? Porque os atos continuam. Quem está escrevendo os atos hoje? Então, quer dizer, irmão, se havia gente que era descrente, fazendo-se de crente naqueles dias, tem hoje gente aqui dentro assim? Tomara que não, mas pode ter. Então, entenda, irmãos, que nós não estamos tão distantes daquilo que acontecia na primeira igreja. Então, a gente tenta, né? A semana passada eu comentei, acho que eu até estava um pouco enérgico do jeito que falei, que às vezes as pessoas não percebem que elas querem uma igreja perfeita. E o dia que você achar a igreja perfeita, não vai nela que você vai estragar ela. Você entendeu? Não vai na igreja perfeita que você vai atrapalhar a igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Existem pessoas que querem um Deus perfeito e querem alcançar a perfeição de Cristo. E é isso que nós estamos... já ouviu isso aqui? Ó? Já pecou a vida inteira, pintou e bordou, agora quer vir dizer que é crente? Sim, Jesus está moldando a minha vida, Jesus está me mudando, me transformando. Então, quando alguém falar isso, verdade, eu não sou perfeito, eu estou indo buscar a Deus para aprender sobre a perfeição que é Cristo. Quem entendeu, diga amém. Bom, hoje nós vamos começar no finalzinho do capítulo 4, versículo 29. Eu não vou me apegar muito à leitura, só vou comentar com vocês, porque a leitura de Atos ela é extensa, para a gente não se apegar muito à leitura. Versículo de número 29, Atos 4, versículo 29, diz assim: Agora, pois, ó Senhor... Isso mesmo, aqui o 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que façam o quê, irmão? Que falem com toda ousadia a tua... Isso aqui, essa oração, só para a gente entender o contexto. Essa oração é feita por Pedro e os apóstolos logo após toda aquela represália e aquela intimidação dos homens que queriam ocupar o lugar ou tinham inveja daqueles que faziam a obra de Deus. Marcelo, eu queria que você desse bastante atenção nessa mensagem, tá? Que eu preciso de você à tarde, você já entendeu. Então, quando aconteceu o fato de que ele estava sendo livre pelos homens, ele faz uma oração: Senhor, eu quero de verdade que o Senhor me dê uma direção, para que nós nunca desanimemos, não deixemos de pregar, e quando a gente pregar, nós temos ousadia ao falar. O que é uma pessoa ousada, gente? Uma pessoa que não tem medo de falar daquilo que sabe de Cristo. É uma pessoa que sabe de Cristo, mas não guarda para si, ela está disposta a falar para toda pessoa. Amém, gente? Versículo 30. Então, aqui é o finalzinho do capítulo 4, é uma oração de Pedro. Enquanto estendes a tua mão para fazer o quê? Você entende que ele fala: Senhor, quem cura é o... A oração dele, quem cura é o Senhor. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho, Jesus. E tendo eles orado, o que aconteceu? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Para e olha para o pastor. Lembram que haviam 3.000 pessoas que se converteram na primeira pregação? Depois, na segunda, se reuniram mais 2.000 pessoas que formaram 5.000 pessoas. Essas 5.000 pessoas, ouvindo essa oração, estão na igreja, estão orando. A Bíblia fala que ele, enquanto ele orava, a igreja foi cheia
do Espírito Santo. Quer dizer, essa aqui é a segunda manifestação do Espírito Santo, de maneira que todos que estavam ali receberam o Senhor. Então entenda, gente, lembra que falamos no início do seminário, o Espírito Santo, Jesus disse que viria para fazer o quê? Vamos lá. Esqueceram, gente? Seminário do Espírito Santo, é a base, hein? Faz 4 semanas que eu estou falando disso. Consolar, ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei a vós o Espírito Consolador, o Espírito Santo que vai consolar vocês, amém? Ele não vos deixará só, você não vai ficar sozinho. Aí aprendemos com Jesus dizendo, este Espírito Santo vai ensinar você todas as coisas e lembrará você de todas as coisas que vocês têm visto. Então quer dizer, o Espírito Santo ele vai me ajudar. Eu estou sozinho. Não, ainda que todos te abandonem, Jesus enviou o seu Espírito para você nunca estar só. O Espírito Santo dele sempre vai dar para você a direção de como reagir. Pela palavra você escuta e o Espírito Santo faz você entender o que tem que fazer. Amém? Então, como que lemos a palavra e não entendemos? Pela ausência do Espírito Santo. Agora, se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu começo a meditar na palavra, eu me perco no que estou fazendo? Não, a palavra de Deus, ela se esclarece para mim. Você já chegou a um culto e falou, nossa, eu já li isso que o pastor está pregando, mas agora está tão mais fácil de entender como o pastor está falando. Já teve esse dia que você veio assim na igreja? Eu acho impossível você ter vindo à igreja e não ter entendido dessa forma. Nossa, eu já meditei nisso e não entendi como o pastor está falando, porque há uma unção do Espírito Santo falando com você. Há uma unção de Deus tratando com você. Por que às vezes você lê a Bíblia e não consegue entender nada? Porque está faltando mais do Espírito de Deus. Quando nós somos muito carnais, nós estamos muito levados à nossa carne. Estamos muito levados às carnalidades. O que é carnalidade? Tudo que é natural, tudo que é normal. Você sabe que para se tornar uma pessoa espiritual, você tem que ser uma pessoa separada. Quando eu digo separada, é a pessoa que ela está sempre buscando está na presença de Deus. Deu uma oportunidade, ela está com a Bíblia na mão. Deu uma oportunidade, ela está onde? Ela está na igreja, está congregando. Deu uma oportunidade, eu vou fazer alguma... Não, vou orar, vou buscar a Deus, vou fazer uma busca. Pastor, eu já sou cheio de Deus, então agora eu vou começar a ganhar outras pessoas. Sempre procurando uma oportunidade de anunciar Jesus. Deu para entender, amados? Versículo 32, diz assim, e era o coração, leia comigo, e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos então davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia o que, gente? Aleluia, havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido, e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço dessa herdade e depositou aos pés dos apóstolos. Olha um pouquinho o pastor, que aqui tem bastante coisa. Bom, eles terminam essa oração e falam, Deus, enquanto nós te buscamos, enquanto pregamos tua palavra, que o Senhor se manifeste com cura, que o Senhor opere milagres no meio da pregação, que durante as nossas orações o Senhor faça que as pessoas sejam cheias de Deus. E aí eles continuam, e aí começa o que é natural. O que é o natural? Por exemplo, vai se juntando cristãos, imagine que nesses dias, preste atenção nisso, vamos trazer para esses dias atuais, você já viu a política como funciona? Sabe como funciona? Um pouquinho assim, só um pouquinho. Não vou nem falar dos 3 poderes, legislativo, judiciário, não. Eu quero que você entenda o seguinte. Você viu já que quando alguém está eleito, seja presidente, governador, como que for, vou usar esse exemplo. A pessoa está lá eleita, ela precisa de uma bancada que vai apoiar o que ela vai assinar. Se não tiver gente que apoia, não adianta, você pode colocar a pessoa mais bem intencionada no poder, que ela não vai conseguir resolver, porque uma depende da outra. Então esse povo de Deus, eles acabaram de converter-se ao Senhor, e na época a religião que predominava ali era a religião dos fariseus, dos saduceus e os escribas que estavam sempre ali. Então pense, por exemplo, você acha que eles tinham comércio livre lá em Israel? Você acha que eles compravam normalmente de judeus? O que eles foram fazendo? Fechando as portas. Então você sabe muito bem, quando se vai fechando as portas, irmão, vai se formando um de um lado e o outro
do outro. Veja que os cristãos, eles se reuniram e percebendo eles que não tinha como manter mais um relacionamento normal, natural. Há divergências no mundo, não há? Muitas divergências. Nós temos divergências com tanta gente. Talvez você não saiba, mas o local que você mais compra alimentos, talvez a pessoa que é dono, talvez a pessoa está lá baixando a cabeça para os feitiços. Você não precisa saber disso. Tudo que você coloca na tua casa é abençoado, e tudo que você recebe abençoando. Amém, irmãos? Não nos cabe isso. A Bíblia fala que nós não podemos comer coisas sacrificadas a ídolos. Se nós comemos algo que foi sacrificado a ídolos sem saber, nós não precisamos nos preocupar, que maldição sem causa não se cumpre. Amém? Ah, pastor, mas fizeram uma mandinga lá naquele lugar para todo mundo que pegar aquilo ali ficar doente. Não, comigo não vai funcionar, porque Deus vai me guardar. Agora, se eu sei que aquilo é uma coisa do diabo, do demônio, aquilo é aquela coisa. Alguém já viu jogado no meio da rua aí uma macumba? Eu lembro que um dia meu tio falou, vou lá comer desse negócio, irmão. Ele comeu a farofa, comeu ali a galinha, irmão. Tomou até a bebida que tinha lá e deu para todo mundo tomar, irmão. Olha, não vou nem contar para você o fim dessa pessoa. Irmãos, tem pessoa que brinca com coisa séria. Assim como há o poder do nome de Jesus, o diabo se disfarça, fazendo que as pessoas achem que pode receber alguma coisa deles. Entenda, não brinque com coisa santa. Amém, irmãos? Santa de Deus. A do demônio, você viu que ele está amarrado e repreendeu. Eu desfaço isso aqui. Você, irmão, tem autoridade para desfazer macumba. Credo, pastor, como assim? Sim, porque a autoridade não está em você, a autoridade está em Jesus. Em nome de Jesus, eu desfaço essa macumba. Eu não sei para que foi feito, mas está desfeito isso aqui. O demônio cai por terra. Amém? Não tem força. Ai, pastor, mas é mais forte que eu. Não, não é mais forte que o nome de Jesus. Pode parecer mais forte para você, porque o diabo coloca medo em você. Agora, quem tem medo está longe de Deus. Quem está perto de Deus não tem medo. Pode ser a pior das piores batalhas. Quem está com Jesus está confiante. Amém? Então aí acontece o seguinte, que eles se reúnem, por conta de que eles não tinham mais comércio entre o povo, o que eles faziam, irmãos? Já que nós não conseguimos mais ter comércio com os judeus, vamos unir a gente, vamos vender as nossas propriedades e vamos fazer o quê? Cuidar uns. Tudo era comum, eles não pensavam em ninguém ser maior que o outro, eles não queriam, mas eu vou ser aquele que vai ter uma casa de 2 andares. Você entende, irmãos? Hoje você pode adquirir coisas melhores? Sim, porque hoje há uma liberdade maior, mas naqueles dias não existia. Então a gente tem que entender, irmãos, que todos faziam o que, irmão? Pegavam suas herdades, pegavam as ofertas, pegavam os seus dízimos e levavam até quem? Até os apóstolos. Ah, pastor, mas isso aí é no Velho Testamento. Você consegue enxergar aqui, irmão, a obra de Deus começando sem recurso? Tem como manter sem recurso? Eles iam morrer de fome, irmãos. Então eles trouxeram aos apóstolos, e os apóstolos, por sua vez, dividiam a cada um para as suas necessidades. Entendemos que hoje vivemos em outra condição, mas a palavra é a mesma. Se alguém é contra dízimos e ofertas, talvez você não leu Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5, porque a Bíblia nos ensina que a igreja primitiva recebia ofertas e dízimos para sustento da obra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu digo sempre uma coisa, um convertido, quem é convertido diz amém. Um convertido, ele é generoso. Guarde o que eu vou falar, uma pessoa convertida, ela é generosa. Por que é generosa, pastor? Porque a pessoa, ela recebeu de graça, ela tem recebido mais do que precisa, e Deus sempre supre as necessidades do seu povo. Então, creia que uma pessoa convertida se torna generosa. Se você já se converteu e está relutante com dízimo e oferta, desculpa o que eu vou falar para você, você não se converteu. Pastor, mas para ser convertido tem que ser dizimista e ofertante? Vamos lá, eu digo para você, não é necessário. Para ir para o céu tem que ser dizimista e ofertante? É assim que está escrito? Não está, mas um convertido quer sim dizimar e ofertar. Você entendeu? Há uma lógica não direta do homem, mas há um coração voltado a fazer o que agrada a Deus e que faz a obra de Deus ser sustentada. Não me apegarei a isso, porque não é o propósito. Só estou mostrando para você que essa igreja primitiva, a primeira igreja que foi estabelecida, essa igreja recebia dízimos e ofertas, e até eles vendiam o que tinha e trazia as finanças para quem, irmãos? Para a igreja poder consolar todas aquelas pessoas que haviam necessitadas. Diga graças a Deus.
Lá na frente, Paulo fala em Corinto, Paulo fala em Efésios, Paulo fala em Tessalônica, acerca de dízimo e oferta. Então, não esqueça do que eu estou falando agora, acerca da palavra, para que você não fique ouvindo gente falar coisa na internet, sem que essa pessoa seja pautada no que está, como que é a história da igreja, como que a igreja tem que ser. Então, uma igreja de verdade, convertida, é uma igreja generosa. À medida que você vai prosperando, você vai colaborando mais. Você vai vendo a obra crescer mais. Quem entendeu essa parte? Eu vou pular o capítulo 5, a primeira parte dele, que fala de Ananias e Safira. Lembram de Ananias e Safira? Gente, quem está aprendendo isso aqui é um estudo muito forte, hein? Não deixe o seu coração ficar perdido. Ananias e Safira viram, preste atenção, no meio da igreja, Ananias e Safira eram membros dessa igreja convertida. E nesses dias eles venderam também sua herdade, dizendo, vamos falar para o pastor que isso aqui é a parte que cabe a Deus. Isso aqui é a nossa oferta. Sabe aquelas pessoas, olha para mim assim, sabe as pessoas que têm uma cartinha na manga assim, se não der certo com Jesus, eu faço de outro jeito. Se não der certo do jeito que eu estou tentando com Deus, eu faço de outro jeito. Eles tentaram enganar, tanto Ananias como Safira, os dois se enrolaram, entrelaçaram, e quando levavam a sua oferta até o pastor perguntou, Ananias, diga uma coisa para mim, você vendeu por tanto essa herdade? Quer dizer, ele não trouxe aquilo que ele disse que faria. Por isso, quando você faz um voto a Deus, você não está fazendo ao pastor, você está fazendo a Deus, é uma obra de Deus. Deus está contando com você. Deus está contando com aquilo que você faz. No entanto, que na mesma hora, irmão, uma das coisas que eu acho que foi uma das coisas mais pesadas que aconteceu na igreja primitiva. A Bíblia fala que Ananias caiu morto na frente de Pedro. Já pensou se hoje as pessoas, por não dizimarem, ofertarem, morressem? Falem. O que vocês acham? Faz, meu Deus, misericórdia. Quer dizer, irmãos, se veja que havia um temor tão grande, um respeito tão grande para as finanças da obra, que quem fez, foi o Pedro que matou ele, gente? Foi algum discípulo e fizeram uma emboscada para matar, para roubar o dinheiro do Ananias? Não. Porém, a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava sobre Pedro, e ele expirou naquela hora. Quer dizer, ele estava coagindo o Espírito de Deus. Não tem gente que tenta coagir o Espírito Santo? Espírito Santo é só hoje, desculpa, o mês que vem eu faço, não é assim? Já aconteceu com você ou não? Você nunca foi coagido a tentar, você nunca tentou coagir o Espírito Santo? Deus, esse mês não dá, esse mês eu não consigo, não, caiu duro. Passou um pouco, entrou a mulher dele, a Safira. Aí chegou a Safira e disse, e o Pedro, ô mulher, viu, diz uma coisa, ela não sabia que o marido estava morto. Aí ela pega e fala assim, viu, o Pedro fala, você fez isso, isso, isso? Sim, fiz isso. Aí ele falou para ela assim, viu, mas por que você se reuniu, você e teu marido, para fazer o que é errado? Por que o diabo encheu o coração de vocês? Aí a Bíblia fala que ela caiu do mesmo jeito, morta. Sabe quem que fez o sepultamento, irmãos? Quem começou o culto aqui hoje não foram os jovens? Vocês viram os jovens começando o culto com vocês? Quem sepultava as pessoas na igreja primitiva eram os jovens, irmão. Acabou ali de expirar o Ananias, acabou de morrer a Safira, aí os jovens que estavam na porta vinham, pegavam os mortos ali e iam enterrar, irmão. Então veja, irmão, que a igreja primitiva teve um grande temor por esse acontecimento. Eu falei até agora, parafraseei, você pode ler o capítulo 5 inteiro que vai estar escrito o que eu comentei com você. Agora no capítulo 5, no versículo 30, no versículo de número 11, logo após esse acontecimento, quando eles viram o que eu acabei de falar para vocês, leia, e houve um grande em todos os que, ou seja, quem estava presente temeu, e quem ouviu falar do que aconteceu, temeu. O que é o temer de Deus, irmão? É o respeitar, é você entender que aquilo que está sendo feito é do Senhor, não é do homem. Quando a gente começa a orar aqui, irmão, você não está orando para o pastor, você não está orando para a igreja ver, você não está orando para o teu marido ver, você não está orando para alguém ver. Por isso que o pastor fala, irmão, ore porque sua voz é única. O que é uma voz única? Deus ouve todas as orações, mas quando você começa a falar, Ele entende exatamente coisa por coisa que você fala. Por isso o pastor pega tanto no pé da igreja, fazer o quê, gente? Orações. Se você não ora, você não cresce. Se você não orar, você não melhora. Se você não buscar a Deus, você não vai crescer no Espírito. Você não vai ter direção de Deus. Por isso, crente tem que... Porque crente que não ora não tem como? Comunhão. Você pode estar na igreja toda semana, mas se você não ora, você não tem comunhão com Deus.
Você não cresce no Espírito de Deus. Aí então, depois desses acontecimentos, a igreja ficou muito temente. Nossa, vamos fazer tudo certo, senão vai dar ruim para nós. Fala para o irmão, vamos falar igual o jovem. Olha para o irmão, você fala assim, ó, vamos fazer tudo certo? Fala. Vamos fazer tudo certo? Senão vai dar ruim para nós. Fale, vai dar ruim para nós. Fala, irmão. Era para você olhar para tua esposa, para o teu marido e falar, vai dar ruim se a gente ficar fazendo o que é errado. Fala, estou usado por Deus para falar isso para você. Se você não fazer a coisa certa, vai dar ruim para todo mundo. Vai dar ruim para você, para o teu pai, para tua mãe, para o teu marido, para tua esposa, para o teu trabalho. Você vai começar a pagar uma pena. Então é melhor sair disso, né? É melhor temer a palavra, respeitar a Deus e viver a vontade dEle. Versículo de número 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, e pelas mãos dos apóstolos estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Sempre aonde eles estavam, gente? Sempre na igreja, sempre buscando a Deus. Milagres acontecendo aonde? Na igreja. Orações no templo, sempre na presença de Deus. Versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava fazer o quê? Por que eles não vinham juntos, gente? Mas o povo tinha os em grande. Tinha gente de fora que queria entrar, mas tinha medo. Você acha que tem gente que tem medo de se converter a Cristo? Você conhece gente que tem medo? Ai, mas se eu me converter, o que o meu pai vai falar? Nós somos de uma religião tal, tal e tal, que se nós sairmos da religião do pai e da mãe, pode ser que eles nos deserdem como família. Alguém de vocês passou por isso em casa? Pastor, o dia que eu falei contra que eu não aceitaria mais que Maria seria minha mãe, eu comecei a arrumar problema lá em casa. O dia que você falou daquela imagem de escultura que está já desde o princípio de todas as coisas, se você for lá no começo, lá em Gênesis, irmão, você verá que Deus fala, você tem que amar somente a Deus acima de todas e não colocar fé em idolatria nenhuma, não amar a nenhum outro, desde o princípio. E por que o povo errou? Porque começou a criar outros deuses. Aí foram lá, irmão, no meio do rio, pegaram um monte de pedaço de gesso e disseram que é um santo. E as pessoas dão crédito, dizem ainda que domina sobre o Brasil, que cuida do Brasil, diga misericórdia. Fala, esse cuidado eu não quero não. Você quer esse cuidado? Nem na porta da tua casa, nem na estante da tua casa, nem no lugar que você trabalha. Mas como que eu faço, pastor, se tem pessoas que creem nisso? Nós não temos que brigar por religião. Amém, gente? Não bata a boca com ninguém. Se tem alguém que você conhece que tem essa fé, ore para que essa pessoa se converta, os olhos dela se abrem e veja que aquilo ali é um demônio. Aquilo ali é demônio, irmão. Todo Deus que se faz de Deus no lugar de Deus é demônio. Por que Satanás caiu? Por que Lúcifer caiu? Porque ele queria o lugar de Deus. Então, todo que quer ser Deus como Deus é demônio. Satanás não é um anjo caído? Não é um demônio que caiu do céu como anjo, foi caído como um raio do céu? Quer dizer, todo que acha que é Deus é demônio. Levantou-se, mas é um santo não sei o quê. Não, irmão, santo é Cristo, irmão. Nós todos podemos viver em santidade, mas santo, perfeito é Cristo. Rogamos nossas orações, nossas deprecações, nossos clamores, nossas investidas em buscar espiritualmente é a Cristo. Não é a pastor, não é a igreja, é somente a Cristo. Pastor, mas esse ensinamento é um ensinamento que não é um ensinamento que eu aprendi. Por isso que eu estou aqui ensinando, porque a Bíblia fala que eles cresciam de forma unânime, quer dizer, eles pensavam igual. A alma deles agia no mesmo propósito que está escrito nos evangelhos. Eles viviam o que Jesus pregou. Deu para entender, gente? Versículo de número 13. Tinha gente que não queria se reunir, por quê mesmo? Porque eles tinham medo de olharem que eles fossem também, recebessem represália pela conversão. Então não se preocupe se hoje alguém tentar se levantar contra você, porque você é cristão. Pastor, é que no meu trabalho eu não posso falar, senão eu vou acabar perdendo oportunidades, perdendo pessoas que eu trabalho. Não, perca a oportunidade, perca o dinheiro, mas não perca Jesus. Amém? Versículo 14. E a multidão de quem cria no Senhor, tanto homens quanto mulheres, fazia o quê? Crescia cada vez mais, diga amém. E de sorte que transportavam os enfermos às ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns. Quem quer ser cheio do Espírito Santo igual Pedro? Você sabe o que é isso aqui ou não? Você entendeu o que você acabou de ler? Você não entendeu? Todos os doentes eram colocados na rua, não era levado para o hospital. Não era colocado no São Lucas, não era colocado lá na policlínica.
colocavam no meio da rua, para que quando um homem de Deus passasse por ali, somente o ato dele passar por ali, a sombra dele curasse as pessoas. Irmão, você acha que esse homem foi cheio do Espírito Santo? Não. Quem lembra de Pedro, duro, arrogante, que negou Jesus 3 vezes? Cheio do Espírito Santo, tem mudança ou não, gente? Olha para mim. Tem mudança em você? Ai, pastor, eu sou muito difícil. Ai, eu não sei fazer nada. Ai, pastor, eu não sei como eu posso ser útil para a obra de Deus. Como não? O Pedro era exatamente, talvez, igual ou pior do que você. Pedro era duro, era arrogante, era bruto. Era um pescador indouto, pouco conhecimento, não tinha conhecimento de nada, não tinha estudo nenhum, não falava em várias línguas. Este homem foi cheio do Espírito Santo, e esse ato de ser cheio do Espírito Santo fez que ele tivesse o poder de Deus em sua vida. Quando ele orava, as pessoas eram curadas. Irmãos, eu fico pensando nessa fé, Jesus me dá essa fé, Senhor, de passar somente com a minha sombra por alguém doente, e o doente ficar curado com a minha sombra. Isso é poder de Deus. Não é que Pedro é santo, é que Pedro está cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo pode fazer o mesmo. Você pode fazer o mesmo com sua filha, com seu filho em casa. Você pode fazer o mesmo com seus pais, você pode fazer o mesmo com seu cônjuge, orar por ele ser curado, liberta aquele vício, liberta o que está errado. Mas isso detém-se a alguém que é cheio do Espírito Santo. Você está entendendo o que significa o seminário do Espírito Santo? É um aprendizado. Você tem que buscar ser cheio. E para ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar à parte. Você tem que estar sempre orando, sempre buscando, sempre na igreja, crescendo. Para que você torne-se essa autoridade em Cristo. Amém? Versículo de número 16. E até as cidades circunvizinhas, que eram próximas, o que essa pessoa fazia, gente? Concorria muita gente a Jerusalém. O que eles faziam? Peregrinações. Eles concorriam, eles viviam de casa em casa, chamavam os doentes e iam para Jerusalém, para chegar ali e encontrarem os pregadores que tinham poder do céu. Ah, irmão, como eu oro para que isso aconteça aqui na nossa igreja. Para que saibam que aqui tem um pastor de Deus, mas que tem uma igreja de Deus, membros que oram, obreiros que oram, ministros de louvor, pessoas que buscam a Deus. É isso que vai mudar a história da nossa cidade, é isso que vai mudar a história da nossa igreja, isso que vai mudar o nosso país, vai mudar o nosso mundo. Como mudaremos se nós não estamos disponíveis para pregar? Como se nós estamos se escondendo, achando que quem tem que fazer alguma coisa é o pastor. A igreja estava unânime. O que é unanimidade, gente? Todos estão juntos. O pastor fala, vamos jejuar, o que a igreja faz? Quem jejuou essa semana? Chamei você para o jejum. É, pastor, é que jejum é tão difícil, tua carne está te mandando. Depois você quer orar e Deus ouvir você? Você não consegue fazer um jejum? Você não consegue fazer uma oração? Você não consegue vir numa quarta-feira na igreja? Misericórdia. O que é isso, pastor? É falta de comunhão. Você quer mais de Deus, você tem que também se doar mais. Ou você acha que alguém que chega num status, num patamar de grandeza, chegou jogado, caiu de bandeja ali? Não, é trabalhado, é esforçado. Jesus teve um nome, irmãos, acima de todo nome, porque Deus o deu esse nome. Mas a Bíblia fala que os feitos de Cristo fazem com que todos reconheçam quem é Jesus. Veja que eu falava semana passada que todas as religiões do mundo reconhecem Jesus. Algumas não reconhecem como o Cristo de Deus, como aquele que veio para salvar. Mas todos não podem falar dos feitos que Jesus fazia, porque Jesus fazia. Podem falar que ele não é Deus, podem criticar, pode falar do islamismo, pode falar no que for, a religião que doutrina em qualquer outro que não é Jesus, ou usem Jesus como um grande profeta, falem o que quiser, mas o que Jesus fez foi notório, porque era cheio de Deus, cheio do Espírito. Se você for cheio do Espírito Santo, você também fará obras notórias, obras que marcarão tua família, obras que marcarão a sociedade, seus amigos, que olhavam para você. Você é aquele perdido? Eu era aquele perdido, porque as suas obras hoje mostram que você não é mais perdido. A vida que você vive hoje não mostra aquela pessoa perdida, mas você é aquela pessoa que estava presa, você é aquela pessoa que fez maldade, você é aquele que traía, que adulterava, você é aquele que enganava, trapaceava os outros. Sim, era eu, mas hoje eu sou de Jesus. As obras de Jesus hoje são totalmente diferentes em você. Por quê? Porque você escolheu Jesus. Agora, se você não escolhe Jesus todos os dias, você vai ter uma história escrita por você, e quando você começa a escrever a história, a coisa não vai bem. Quando você começa a dominar, a coisa não vai bem. Você fica irado? Você perde a paz? Você fica triste de vez em quando? Fala, gente. Você fica desmotivado? Você fica desanimado? Você fica cabisbaixo? Você chora? Você sente-se sozinho? O Espírito Santo não sente isso, por isso que você precisa dele. Ele nunca vai deixar você sozinho. Ele nunca vai deixar você fraco. Ele nunca vai deixar você, ai meu Deus,
acabou. Não, o Espírito Santo vai te ajudar você. Então, por isso você precisa ser cheio de Deus. Você precisa do Espírito Santo agindo em você. Amém, gente? Deu para entender essa segunda parte? Agora eu vou terminar. A primeira parte falei sobre a generosidade. Segunda parte falando dos poderes que Deus traz a quem é cheio do Espírito Santo. Lá no versículo 32 do capítulo 5, como eu disse, você pode ler em casa depois o capítulo inteiro? Pode ser? Leia em casa porque o tempo do pastor é curto. Eu vou nos pontos mais importantes hoje. Lá no versículo 32, começa a se levantar, olha para o pastor para você não ficar perdido no contexto. Depois dessas grandes maravilhas, você sabe que levantou-se mais represária. Quer dizer, pastor, já vencemos inimigos. Não, sempre vão ter inimigos. Diga, sempre vai ter inimigo. Mas eu estou vindo para a igreja. Quem já percebeu quando você começa a se consagrar, é aí que o bicho atenta. É aí que o bicho começa a fazer você desanimar. Quem já falou que vai jejuar e no primeiro dia que você fala que vai jejuar, já começa uma fome que parece que começou há 3 anos atrás. Não é? Você fala, eu vou orar hoje, a preguiça de orar parece que triplica. Você fala que vai acordar de madrugada, parece que o teu cansaço, ele dobra. Porque, irmão, entenda, há uma ação especial ali do espírito do diabo, o demônio está ali tentando impedir você. Então você tem que entender que na hora que você fica procrastinando, desanimado, quem está impedindo você é o demônio. Não é teu cansaço, não é preguiça, é o diabo que está ali. E ele está bem pertinho de você. Está amarrado, pastor. Está pertinho de você. A Bíblia fala em Naum, Jesus. Se não me engano é Naum capítulo 2, versículo 1. A Bíblia fala, o destruidor já está diante de ti. Guarda a tua fortaleza. Quer dizer, o destruidor está sempre? Você está buscando a Deus em oração, está um demônio ali impedindo você, irmão. Quem que vocês acham que o diabo queria impedir você de vir na igreja hoje? Quem de vocês acha isso? Tenho certeza, irmão. Com a situação no trânsito, com a briga em casa, com a briga dentro do carro, uma situação que aversa, uma situação que quer impedir você. Entende, irmãos? Quem de vocês acha que hoje o demônio conseguiu segurar a gente em casa? Então entende, irmãos, há uma ação espiritual em tudo que estamos fazendo. Temos que nos atentar a isso. Achou ali? É isso mesmo? O destruidor já está diante de ti, guarda a tua fortaleza. Fortaleza é se fortalecer em quem? A nossa fortaleza é permanecer na onde? Se a palavra diz que eu tenho que orar, eu vou deixar de orar? Se a palavra diz que eu tenho que crer, eu vou deixar de crer? Então a minha fortaleza é não sair do que está escrito. É isso que vai me manter guardado. O que é uma fortaleza, gente? É um lugar intransponível, que ninguém consegue acessar, ninguém consegue entrar. Então, quando você está fortalecido em Deus, o diabo tenta, mas não entra. Aí diz, observa o caminho, ou seja, olha para mim, faz assim comigo assim, ó, faz assim, ó. Ó, abre teu olho. Olha o que está acontecendo à sua volta. Você está percebendo que tem uma ação tentando tirar você de Deus, tentando roubar você da presença de Deus, tentando tirar você da graça do Senhor. Olha para o teu caminho. Veja como que você está andando. Aí ele fala, comece a esforçar os lombos. O que é esforçar os lombos? É trabalhar. É levantar a cabeça. Eu estou cansado, quarta-feira eu vou para a igreja. Estou cansado, domingo eu vou para a igreja. Estou cansado, segunda eu vou para a igreja. Quer dizer, eu quero estar unânime com o meu pastor. Eu quero estar unânime com o Espírito Santo. Ele quer que eu esteja... O Espírito Santo quer que você ore? Então eu vou estar ligado à mesma vontade que o Espírito Santo tem. Eu vou estar fazendo isso. Amém, gente? Aí, eu fazendo essas práticas, leia a última linha, isso vai fazer o que comigo? Vai fortalecer o meu poder. Vai fortalecer a minha vida, buscar a Deus conforme Ele ensina. Vai me ajudar a vencer os obstáculos diários. Amém? Atos novamente. Atos capítulo 5, versículo de número 31. Levantou-se mais pessoas contra o povo de Deus. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu. Eu quero falar aqui um pouquinho, que eu falei muito rápido e eu vou ter que dar ênfase aqui. Ó. Versículo 32. Nós somos. Esse caso aqui já engloba a igreja de Pato Branco, tá? Nós estamos dentro desse caso aqui. E nós somos testemunhas. Acerca do que, irmãos? Do que a palavra diz, eu estou vendo se cumprir o que a palavra fala. Nós e também, ou seja, o Espírito Santo em mim é testemunha de que aquilo que está escrito está sendo cumprido. Aí diz, que Deus deu àqueles que lhe... Quem é a pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo? Deus dá para quem? Para quem obedece.
Aí você não ora, não busca a Deus, não tem uma vida de comunhão, não tem uma vida de honestidade, não tem uma vida de generosidade. Você está entendendo, irmão? Você vai ser cheio do Espírito Santo? Não vai. Você não está buscando a Deus como prioridade. Mateus 6,33 na tela. Leia lá comigo lá, Mateus 6,33. Buscai primeiro. Vamos ler 3 vezes a primeira linha? Mas buscai primeiro. Mas buscai primeiro. Mas buscai primeiro. Para você não esquecer. Primeiro você faz as coisas para Deus, depois para você. Entendeu? Primeiro para as coisas de Deus. Primeiro eu busco a Deus. Continuando onde a gente parou, versículo 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e debilitaram matá-los. Agora eles querem prender os crentes? O que querem fazer agora? Agora não é prender, agora vão matar. Porque se eu não consigo parar a obra de Deus, é melhor matar. Olha para mim. Olha para mim. Tem gente que perdeu o familiar. Presta atenção. Ele continua vivo. Mas esse familiar olha para você como se você estivesse morto. Vou ler de novo. Vamos ler de novo? Versículo 33. Porém, ouvindo eles, se enfureceram e deliberaram. Gente, para parar esses crentes, só tem um jeito. Nós não calamos a boca deles. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Matar, tirar o fôlego de vida. Se nós matarmos eles, a pregação acaba e acabou o problema, continuamos a nossa religião. A religião sempre quer matar o evangelho, irmãos. Religião sempre quer matar o evangelho, por isso que nós não pregamos religião. A nossa doutrina é o evangelho, é as boas novas. Por isso, amados, que nós não podemos ficar querendo ser como os outros estão fazendo. Vocês estão vendo na atualidade as igrejas tentando moldar coisas do mundo dentro da igreja? Você sabe o que é marketing? Marketing é um meio de mostrar algo parecendo estar mais bonito do que ele é, para a pessoa se agraciar com os olhos e querer aquilo para ela. Estão tentando trazer um marketing para a igreja. Qual que é o marketing de Jesus, irmão? Palavra, irmão. Você quer ganhar pessoas? Pregue a palavra. Você quer ver a obra de Deus? É palavra, é oração. Não tem mistério nisso. É obra de Deus. Só que as pessoas, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um ambiente de festivo, assim, ó. Vamos criar um ambiente diferente para as pessoas se envolverem. Vamos apagar a luz, que se apagar a luz a pessoa se emociona. Vamos fazer assim, ó. Vamos todo mundo fazer desse jeito. Irmãos, isso aí é tudo coisa do homem, irmão. A Bíblia fala, irmãos, no cenáculo haviam muitas luzes. Não estava todo mundo no escuro, irmão. Amém, Jesus? Mas, pastor, aqui no escuro a pessoa tem ela se sente mais livre. Não é que a Bíblia fala que quem está nas trevas não pode fazer a obra de Deus? Quem está na luz, irmão, está enxergando tudo. Você já viu na tua casa, quando está tudo escondido, a sujeira? Quando você começa a remover as coisas, você começa a deixar sujeira onde você não via? A sujeira é assim no nosso coração. Se você não estiver na luz das Escrituras, a luz é o entendimento. Se você não estiver na palavra, o que acontece com a gente, irmãos? Nós estamos em trevas. Continuamos andando errantes, achando que estamos certos. Temos que entender isso. Aí levantou-se uma pessoa no meio dos fariseus lá um homem chamado, deixa eu pegar o versículo chave, 34. Levantou-se um conselho, ou seja, levantaram um monte de gente e chamaram um homem chamado Gamaliel, que era um doutor da lei, venerado de todo o povo, mandou que um pouco se levassem para fora os apóstolos, ou seja, tira eles daqui um pouquinho que eu quero falar só com vocês. E disse, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se quem? Já tinha gente se fingindo de Cristo? Quem que é esse aqui, irmão? Teudas? É um tipo de gente que quer achar que é de Deus, que é Cristo, que é um pastor. Levantou-se o Teudas. O que esse Teudas fazia? Ele dizia o quê, irmãos? Dizendo ser alguém, a este ajuntou-se um número de 400 homens. Bastante ou pouco? Número significa conversão? Número significa conversão? Não. Tinha 400 seguidores o Teudas. Mas quem que era o Teudas, irmão? O qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E o que, irmão? A religião do Teudas cresceu? Presta atenção, cresceu a religião dele? Não, porque era só coisa do homem. Aí o que o Gamaliel fala? Gente, já tiveram outros loucos, quer dizer, chamando os crentes de louco, né? Já teve Teudas que veio, viu? Presta atenção, lembra disso? Ele traz a memória dele, só que ele não sabia que ele estava falando com os crentes, com os cristãos, amém? Diz o versículo seguinte, depois teve quem mais? E ele falou o quê? Que era Galileu, e nos dias do alistamento ele levou muito povo após si, mas também este fez o quê, irmão?
E todos os que deram ouvido também, quem dá ouvidos a esses vão se dispersar um dia. Agora, quem escuta o pastor pregando aqui e ouve Jesus, ouve ao Espírito Santo, aí diz ele: agora eu vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, vai acontecer o quê? Vai acabar. Se é do homem, o que o homem faz uma hora acaba, irmão. Você pode construir a maior posse do mundo, o que você faz um dia você vai partir, vai acabar. Vai acabar, vai cair, vai ruir. Você tem casa? Você tem uma casa? Você tem que fazer uma pintura de vez em quando nela? Não começa, às vezes, a parede ficar desfarelando, você tem que ir lá passar uma massa na parede? Irmão, tudo que você faz, tudo que o homem faz, uma hora cai. Por isso que o Gamaliel fala, viu? Se essas obras são de gente igual o Judas e o Teudas, esse Judas não é o apóstolo, é um outro Judas que se levantou achando pastor, achando que poderia fazer alguma coisa em obra de Deus. Os dois caíram, todos que seguiam eles, caíram também. O que o Gamaliel fala? Mas, se é de Deus, por favor, leia lá, vamos fazer bonitinho junto? Mas... levantou alguém no meio da religião com um pouco de sabedoria. Esses dias se levantou aí um novo papa, vocês viram? Eu gostei de uma coisa que eu ouvi falar, que ele disse que defende a família tradicional. Pelo menos uma coisa boa. Tem pessoas na religião que têm pensamento. Como assim, pastor? O senhor está julgando alguém? Não, Deus fez macho e fêmea. Estou pecando em falar isso aqui? Ah, mas o senhor pode atingir alguém. Pois eu vou dizer para você, irmãos, eu não quero que ninguém se sinta machucado. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo fere e Ele mesmo cura. Tem gente que precisa ouvir certas coisas. Abrir os ouvidos. Ah, pastor, não pode ser assim, eu tenho um parente que é assim. Você deveria estar triste de saber que ele está assim e orar mais para que ele se convertesse. Não ficar achando que a coisa é boba-oba. Tem que ser crente, cristão de verdade. Aí você veja, olha que coisa séria, só para a gente poder entender o contexto. O que fizeram então as pessoas que estavam tentando prender os crentes? Eles concordaram com ele. Irmão, há coisas que acontecem, irmão, que até o inimigo às vezes tenta achar que faz alguma coisa para prejudicar, mas Deus sempre faz o bem para a gente. Concordaram com eles, o que fizeram? E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus e os deixassem ir. Pergunta, precisava bater neles? Precisava bater, irmão? Eles se ajuntaram e disseram, não, vamos soltar eles, já que não podemos fazer nada, vamos soltar. Mas antes de soltar, fizeram o quê? Deram uma tunda, deram uma surra neles, irmão. Agora, o que é mais incrível é o que você acha que não tem coragem ainda. Tomara que você tenha essa coragem. Versículo de 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, ou seja, saíram daquele conselho que queria matar eles, e eles saíram de que jeito? Ah, meu Deus! Falaram mal de mim na igreja. Ai, a vizinha está com inveja. Ai, porque o pastor não deu bom dia para mim. Ai, porque o imposto do pastor passou de nariz empinado perto de mim. Foi isso que está escrito aqui? Ele saiu de que jeito? Você sabe o que significa regozijar? É uma alegria que é acima da alegria, é uma alegria sobre a alegria. Eles estavam alegres em pregar e mais alegres por apanhar. Fala assim comigo, esse povo é louco. Fala, esse povo é doido. É tudo doido, irmão. Como é que alguém fica feliz por sofrer? Como é que alguém fica faceiro da vida, uma alegria extrema em estar passando algo que é ruim? Quem fica feliz com um negócio desse? Quem? Quem, irmãos? Ninguém não, os cristãos. Podemos sofrer bastante, irmãos, mas os cristãos sabem qual será o nosso fim. O meu fim é muito melhor do que esse plano natural da vida. Meu fim está muito acima do que o meu olho vê. Eu olho para a grandeza, eu olho para a riqueza, para carro bom, para casa boa, saúde na minha família, meus filhos vencendo, mas o Senhor vê minha salvação, já foi comprada a minha salvação. Isso que é importante, irmãos. As coisas desse mundo vão ficar. Eles ficaram felizes, apanharam, e eles voltam para casa faceiro, feliz, irmão. Aí ele falou, por que eles ficavam felizes? Porque eles se acharam que era o quê? Dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus.
Ah, pastor, mas vou ter que sair da igreja que meu pai está contra, meu pai nem fala comigo mais. O que está escrito aqui, irmão? Eles ficaram felizes, porque as pessoas estavam contrariando eles, porque eles estavam fazendo aquilo que Cristo mandou fazer. Se você está fazendo algo que Jesus te mandou fazer, você não vai ficar triste, você vai ficar feliz. Tudo que você fizer, desde a tua vinda à igreja, tem que ser feliz? A tua oração tem que ser feliz? Teu louvor tem que ser feliz? Tua oferta tem que ser feliz? Teu dízimo tem que ser feliz? Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. E se eu não estou envolvido com o Espírito Santo, essas qualidades não estão em mim. E é visível. Uma pessoa que está triste com tudo, ela acha problema em tudo. Acha problema em tudo, irmão. Ah, é porque esse som está alto. Ah, é porque o teclado está muito alto. Ah, porque o louvor não está legal. O louvor que Deus quer ouvir não é os instrumentos, Deus quer ouvir a tua boca. Deus quer ouvir você. Ah, pastor, eu cheguei na igreja hoje, não sei, está cheio de papel de bala. Sabe por quê? Está faltando você vir limpar um dia. Diga amém. Deixa eu ver de novo, amém. Sabe o que significa, né? Assim seja, então pode vir. Verdade. Pastor, está faltando gente na igreja. É porque tem poucas pessoas indo lá fora ganhar gente. Vamos junto? Vamos. Ah, não dá tempo, pastor. Ah, eu trabalho demais, pastor. Ai, pastor. Ai, pastor. Para de choramingar, irmão. Volte feliz para sua casa por poder ser usado por Deus. Gaste sua energia para Deus. Gaste seu tempo para Deus. Gaste sua vida por Jesus. Amém, queridos? Vamos deixar um pouquinho aqui. Capítulo 6. Deu para entender tudo até aqui, gente? Eu vou ler do 1 até o 7. Diz assim: depois dessas coisas aconteceram, a igreja continuou crescendo. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram no ministério cotidiano. Olha para mim. O que acontecia? A igreja tinha levantado recursos para suprir as necessidades de todas as pessoas. E nesses dias, as mulheres viúvas, elas sofriam ainda mais. Elas não podiam procurar entregar um currículo para trabalhar, não se contratava mulheres para trabalhar. Elas não trabalhavam. Ficou viúva, ficou sem filho, como que essa mulher ia sobreviver? Me ajudem, como? Ia mendigar? Algumas pessoas já ouvimos falar que viraram para o âmbito da prostituição por falta de recurso. Quantas pessoas se perderam pela necessidade? Só que a Bíblia fala que a igreja fez o quê, irmão? Viu a necessidade e tinha que fazer o quê? Tinha que ajudar. O que você, como crente, quando vê alguém necessitado, tem que fazer? Ajudar. Você está vendo que alguém está precisando, tem que estender a mão. Aí aconteceu, começou um murmúrio que as mulheres gregas que se uniram à igreja, elas viam que os apóstolos, aqueles que estavam ajudando na obra, favoreciam primeiro as mulheres que eram judias, ou seja, favorecia os parentes e deixava as gregas. A igreja pode acontecer isso, irmão? A igreja pode acontecer isso? Não pode? Não deve, mas pode acontecer? Pode. Às vezes acontece que a chamada panelinha, sabe o que é panelinha? Que só aquelas pessoas falam com aquelas pessoas. Perceba se você, pastor, eu tenho mais afinidade. Hoje, na hora que acabar o culto, você vai falar com 3 pessoas que você nunca falou com ela. A hora que acabar o culto, você vai falar com 3 pessoas que você nunca falou com ela. Só que tem que ser rápido lá na porta, porque tem gente que sai correndo. Entendeu? Tem que ser rápido. Você tem que entender isso, irmão. Mas eu não gosto disso. Então você não é crente. Está faltando unção do Espírito em você. Pastor, eu sou tímido. Quem é de Jesus não tem vergonha, irmão? Tem vergonha? Cadê os irmãos que não são sem vergonha? Deixa para lá. E os 12, convocando a multidão, discípulos disseram: vamos junto, por favor. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei irmãos dentre vós, 7 pessoas que sejam o quê? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante, mas nós perseveraremos na oração e no mistério. E este parecer fez o quê? Essa palavra do Pedro para a igreja, o que aconteceu com o povo? Eles ficaram felizes com a palavra. O pastor está me chamando para fazer muita coisa. Você fica bravo, irmão, mas eles ficaram felizes por entenderem que aquilo era uma necessidade, eles tinham que fazer a parte deles. Aí diz:
E esse parecer contou a multidão, e elegeram quem? Homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram ante os apóstolos, e esses orando lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e Jerusalém multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia. Olha para mim que eu vou terminar aqui, presta atenção. A igreja começou a crescer, e os apóstolos começaram a ser poucos para a quantia de pessoas para trabalhar. Havia muita coisa para fazer e pouca gente para trabalhar. Tinha pouca gente. Então, o que acontece? O Pedro fala, gente, vamos fazer o seguinte, vamos reunir o povo. Reuniu o povo na igreja e falou, gente, nós estamos com um problema. Nós temos pessoas que estão precisando e nós temos condições de ajudar, porque a igreja estava tendo condições. A igreja estava recebendo dízimo e oferta? Estavam com condições ou não estavam? Estavam. Só que faltava gente para trabalhar, faltava mão de obra. Aí eles falam assim, gente, vamos orar a Deus para levantar 7 pessoas que sejam cheias. Quem pode fazer a obra de Deus? Se não for cheio, não pode fazer a obra. Tem que ser cheio de Deus. Tem que pensar em Deus toda hora. Tem que estar com Jesus o tempo todo. Só que a Bíblia fala que nesse momento ele chama a atenção e fala, gente, não é bom que eu vá servir mesa, sendo que eu tinha que estar buscando na palavra. Não é bom que eu esteja envolvido em servir, não que tenha um peso para o sacerdote servir a mesa, só que ele fala, eu tenho coisas mais profundas para fazer, que outras pessoas vão ser ganhas por esse trabalho. Comida pode sustentar muita gente. Irmãos, dar comida para alguém comer é bom? É bom ou não é? É maravilhoso sustentar alguém que está com fome. Mas, irmãos, a comida perece hoje, porque a Bíblia fala, Jesus disse, você come hoje, vai embora. Acabou. O alimento entra pela boca e vai embora no mesmo dia. Tem gente que é 2 horas depois. Mas a palavra de Deus é um alimento que sustenta a vida toda, irmão. Sustenta a alma, sustenta o nosso coração, sustenta a nossa fé. Por isso nós não podemos nos ausentar da presença de Deus. 3 coisas. Eu quero falar rapidinho. A primeira é, cada um de vocês tem um talento para fazer algo. Diga, eu tenho um talento. Outros têm 2. E outros têm 5. Vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Tem gente na nossa igreja, irmão, que está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e você não está fazendo nada. Desculpe, não me interprete mal. O pastor está julgando alguém. O pastor está pregando uma palavra que o Pedro pregou, dizendo assim, gente, não é bom que a gente deixe de fazer uma coisa para fazer outra. Quer dizer, é o bombril. É o pastor que faz tudo. É o obreiro que faz tudo, no sentido de que não tem outras pessoas para colaborar, não tem gente se disponibilizando para fazer. Então o que eles fizeram? Vamos chamar a gente cheia do Espírito Santo, vamos colocar a mão na cabeça dela, vamos fazer uma oração por ela, pedir uma bênção sobre ela e que essa pessoa se envolva mais com Deus e que ela seja usada por Deus. Então veja, irmão, que agora começou a se levantar na igreja quem, irmãos? Obreiros. Quem está entendendo o que é a igreja, irmãos? Está entendendo? Começou a levantar gente que vai ajudar. Não vai ser pastor, não vai ser... Claro, alguns podem se tornar pastor, alguns podem tornar-se evangelistas, mas todos nós temos que usar o dom que Deus nos deu para algo benéfico na obra. Você pode fazer alguma coisa, diga eu posso fazer alguma coisa. Se hoje, por exemplo, você falasse assim, tem uma família que precisa de uma cesta básica, só para título de consciência mesmo, tá? Pastor, tem uma pessoa que precisa de uma cesta básica. Hoje aqui, quem poderia doar uma cesta básica? 1, 2, 3, 4. Então já teria 10 famílias que teria comida. Se precisar, procure que a gente está disposto a ajudar. Isso quer dizer, irmãos, tem pessoas que estão solícitas para fazer. Tem pessoas que querem fazer, mas ficam escondidas. Eu não sei se o pastor quer ajuda, eu não sei como que é a igreja é igualzinho está na Bíblia. Se você ler a Bíblia, a nossa igreja é igualzinho está a igreja da Bíblia. Só lê a Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Mateus 25. Eu peço desculpa, gente, que as minhas mensagens são um pouquinho longas, mas é que se nós não entendemos o que está escrito, eu gosto muito de deixar claro a vocês que é na palavra, tá? Não adianta o pastor ficar aqui enchendo linguiça, falar 3, 4 palavrinhas, fazer você dar risada e você voltar vazio. Você tem que estar sempre cheio de palavra. O que sustenta você amanhã não é a fala do pastor, mas é a palavra de Deus que você ouviu. O que vai dar graça para você amanhã é você estar claro naquilo que Deus falou com você, pela palavra. Quem entendeu, diga amém. Mateus 25, 25. Enquanto você acha aí, achou, para e olha para mim. Mateus 25, 25. A Bíblia fala, Jesus contando a parábola dos talentos. Nessa parábola, olha para mim, presta atenção que vem rapidinho.
O Senhor fala que tinha uma pessoa que recebeu 1 talento, outro que recebeu 2 talentos e outro que recebeu 5 talentos. Não tem gente que faz 3 coisas ao mesmo tempo? Esse ser humano chama-se mulher. Tá difícil hoje, né? Verdade, irmão. Tem mulher, meu irmão, que ela tá com a criança aqui dando de mamar, né? Passando o pano no chão e tá mexendo a panela. São capacidades. Essa capacidade não pode ajudar na obra? Pode. Tudo pode? Pode. A irmã Irena, a cozinheira oficial da quarta-feira, né, irmã? É o talento dela. Ela ajuda vindo fazer almoço, passou na quarta-feira. Ela faz almoço para os irmãos que estão na igreja, os obreiros estão na igreja. Ah, pastor, precisa? Não, não precisa, mas ela sentiu de Deus de ser usada nessa maneira, ela faz. Amém, irmãos? Todos nós podemos fazer. O que você faz da sua vida? Ah, pastor, eu sou uma pessoa que eu trabalho com os dados da internet. Poxa, a gente tem aqui demandas de internet, demandas de pessoas que precisam trabalhar com a mídia da igreja. Então, eu vou trabalhar nisso. O que eu posso fazer? Ah, pastor, eu vou dar uma pessoa por mês, eu vou chamar aqui na igreja, alguém que precisa de direito, eu vou ajudar essa pessoa, vou ofertar meu trabalho para essa pessoa. É o dom que Deus te deu, fazer algo por alguém. Aí o Senhor disse, olha, eu vou partir e vou deixar vocês cuidando do que é meu. Vai chegar um dia que eu voltarei para buscar o que vocês receberam, mas eu quero que vocês tenham trabalhado com o que vocês receberam. Quem recebeu salvação? Então você tem que ser uma pessoa, fala comigo, eu vou ser agente de salvação. É isso que quer dizer o talento. Deus te deu o talento para você fazer o quê? Trabalhar e fazer outros talentos aparecerem ou crescerem em você. Aí aconteceu que eles trabalharam. Chegou no final, veio o Senhor. Qual que é o dia final? O dia que Jesus voltar. E fala teu nome. Jefferson, chegou o dia. Cadê o talento que eu te dei? Está aqui, Senhor. O Senhor me deu 5? Tenho mais 5. Multipliquei para 10. Ou seja, eu não parei a obra conti. O Senhor Jesus subiu para o céu, mas a obra não parou comigo continuou. Agora tem gente que você vive com Jesus, você vive na igreja e não está fazendo a continuação da obra. Você não está pregando o evangelho. Você não está vivendo o evangelho. Isso é um problema. Aí veio outro que tinha 2 talentos, e esse também fez o quê? Multiplicou 2 talentos, ou seja, ele não fez muito, mas ele fez o que podia, ele fez um pouco mais. Pode ser que você pense, ah, pastor, tem gente que faz muito, eu quero ser que faz muito, e às vezes você não sabe fazer nada. E quando eu digo não sabe fazer nada, não é que você não tem capacidade, é porque você sempre se esconde. Sempre se esconde quando precisa de alguma coisa, sempre se esconde. Aí aconteceu o seguinte, chegou o último, ô senhor, está aqui o talento que o senhor me deu, ó, está aqui na minha mão. Aí ele fala assim, eu não fiz nada porque eu fiquei com medo de perder o que o senhor me deu. Tem gente que começou e desistiu? São essas pessoas que no último dia vão ter que falar isso para o Senhor. Está aqui o único talentinho que o Senhor me deu. O Senhor me deu menos, né? O Senhor me desprezou. Irmão, a mesma maneira que quem multiplica 5, 4, 3, 2, 1, só não multiplica 0. Mas todos poderiam multiplicar, todos poderiam crescer. Diga, eu posso crescer. Eu posso multiplicar. Todos, não tem... Ah, mas eu sou muito velho. Velho é o diabo, irmão. Ah, mas é que eu não sei falar. O Pedro sabia? Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, faz obras maravilhosas. Agora, Jesus vem responder para a gente. Versículo de número 25. E autorizado e atemorizado, escondi na terra o talento aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse, mal e negligente servo. Como que é chamada a pessoa que não usa o talento? De mal. Você que não usa o talento é mal. Quem não usa o talento é mal. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não? Nossa, que patrão ruim esse, que só pede que ele não planta e quer colher. Vamos prestar atenção aqui, você entendeu que isso aqui é uma parábola do reino dos céus. Ele fala assim, ó, eu semeei no seu coração, quer dizer, eu te dei um talento. Eu subi ao Pai e agora eu vim buscar o que é meu. Você recebeu algo de graça e você tem que fazer o quê? De graça também. Você tem que continuar passando. Aí diz, termine. Versículo 27. Devias então ter dado dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, leia, tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem, porque a qualquer que tiver será? Qualquer que tiver será dado, e terá mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger? O que significa essa parábola, irmão? Que é uma parábola que fala do céu e do
do inferno. Quem usa o talento, vai para o céu. Quem esconde o talento... Agora tem um textinho que você não entendeu aqui. Você pode prestar atenção que eu vou te falar. Você já percebeu a pessoa que tem talento e não usa? Ela não pratica o que Deus chamou ela para fazer? Chega um momento da vida dela que ela fica desanimada até do que ela sabe fazer? Desanima do trabalho, que trabalhou a vida inteira naquilo. A pessoa desanima, antes a pessoa cuidadosa da casa. Ah, pastor, estou nem aí para casa mais. Ah, pastor, eu gostava tanto da igreja. Todo pastor, eu posso faltar qualquer dia, mas domingo, pastor, tem crente aqui, irmão, cristão aqui que falta Santa Ceia. O que você está ouvindo aqui, irmãos? Quem não luta para granjear a Deus, até o que você sabe fazer, você vai perder o prazer. Diga misericórdia. Sabe o que é isso ou não? Perder o prazer de viver. Tem gente que está triste porque não está fazendo a obra de Deus. Tem gente que está cabisbaixo porque não está se disponibilizando a Deus. Sabia, irmão, que fazer a obra de Deus é libertador? Irmão, trabalhar para Jesus é maravilhoso. Eu amo fazer a obra de Deus. Você tem que se envolver com Jesus. Você vai ver que a sua vida vai ser motivada todo dia de manhã. Ah, Jesus, eu vou ganhar alguém hoje. Hoje eu vou falar a tua obra. Vou fazer a tua palavra que seja a base para a minha vida. Você tem que amar fazer a obra, irmão. Está faltando nossa igreja de Pato Branco. Está faltando pessoas igual na igreja primitiva. Não precisa colocar um terno para você virar um obreiro. Você tem que estar solícito a fazer o que é necessário. Você está entendendo, meu irmão? Quem entendeu a mensagem de hoje? Muito forte. Eu quero de verdade que dessa mensagem, pessoas que estão aqui, pelo menos 7 pessoas no final desse culto me procurem. Pastor, eu não sei o que precisa, mas em algo eu quero me encaixar. Amém? 7 pessoas, pelo menos hoje. Não está escrito 7 ali? 7 pessoas foram chamadas para fazer o quê? Cuidar da mesa. Quem ia cuidar da mesa? Pegar a cesta básica na igreja e levar na casa da viúva. Era isso. Difícil fazer isso, gente? Mas tem que alguém fazer. Fácil ou difícil, alguém tem que fazer. Ah, pastor, tem que ir lá na casa da irmã ver se ela está viva. Então, eu vou lá ver se a irmã está viva. Oh, está viva? Estou bom. Então, se for só para isso, você vai fazer só isso. Mas que você faça com o teu coração. Se você puder ficar de pé agora, fique de pé. Em 1 Coríntios, eu vou ler rapidinho, 12:31. Leia comigo aqui o texto na tela. Portanto, procurai. O que é procurar, gente? É algo que eu não tenho, algo que eu não sei onde está. Leia. Com zelo os melhores. Você tem dom. Diga, eu tenho dom. Eu tenho capacidade. Então, com zelo, utilize dele. 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo 10. Na tela também. Leia. Cada um, ou seja, individualmente, eu, você, você. Amém, gente? Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Para quem que é o dom que eu recebi? Para mim? Para quem que é o dom? Para os outros. Você recebeu um dom de Deus, então administre para outras pessoas aproveitarem do dom que Deus te deu. Você entendeu? Para os outros, como bons, leia, queridos, dispenseiros da multiforme graça. O que significa multiforme? Existem muitas formas de Deus agir. E uma delas, ele fala comigo, é usando a minha vida. Amém? Como que Deus vai usar? Eu vou falar no próximo culto. Pode ser pregando, pode ser ensinando, pode ser cuidando, pode ser zelando. Tem muitas formas de Deus usar você. Agora você tem que sair, não se esqueça, pelo menos 7 pessoas, vai acabar esse culto, você vai vir me procurar hoje. E se Deus queimou seu coração, você voltar para casa, você vai ter que voltar aqui e falar comigo. Porque não é eu que estou aqui falando, quem falou foi o Espírito Santo com você. Eu preguei, mas quem falou com você foi Deus. Quem entendeu, diga amém.